Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 30 de janeiro de 2021, hoje é sábado. Hoje nós estamos no nosso 6º dia da 9ª caminhada de oração. O tema de hoje é o Pai que revela tesouros escondidos. O texto-chave vai estar em Isaías, capítulo 45 e também Provérbios 25, versículo 2. Irmãs, é com muita alegria que nós chegamos ao penúltimo dia dessa caminhada de oração. Ela é curtinha, mas eu tenho certeza que o Senhor despertou e trouxe uma porção para cada uma de nós. E hoje a porção que Ele quer trazer é que o Pai que nós estamos nos posicionando em ser filhas, o Pai que nos ama, o Pai que nos ensina, o Pai que nos cura, o Pai que nós estamos falando nesses dias, Ele tem tesouros escondidos para nos revelar. Ele tem muito mais para nos revelar. E essa é a palavra que nós vamos meditar hoje, né? Que Deus, Ele é insondável, Ele é inesgotável, Ele é uma fonte inesgotável. Ele quer fazer história juntamente com você, irmãs. Ele quer que você descubra esse segredo de encontrar tesouros escondidos. Quando você olha a vida de homens e mulheres que fizeram histórias, você vai perceber e compreender que eles eram homens e mulheres que valorizavam as coisas de Deus e que eles passaram a sua vida buscando os tesouros escondidos. E é isso que eu quero despertar em nós hoje. Bom, eu quero ler esse texto de Provérbios 25, no versículo 2. É um texto um versículo que toda vez que eu lia, ele me trazia uma curiosidade, mas eu ainda não tinha uma compreensão dele. E eu guardo ele no meu coração há alguns anos e agora chegou o tempo que o Senhor abriu um leque e começou a me ensinar sobre esse versículo. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios 25, versículo 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. Então é da natureza de Deus encobrir, guardar, né, os tesouros escondidos, as coisas preciosas, as coisas espirituais, tesouros escondidos, né? Mas a glória dos reis, é descobrir essas coisas, é aonde estão essas coisas escondidas, preciosas. E nós, aqui está falando de reis, e nós podemos tomar a posição como reis, porque nós somos filhas de rei, né? Filhas de rei é príncipe, é princesas, é reis, é rainhas, né? Então, nós temos esse chamado e nós precisamos despertar para isso, irmãs, que a vida, ela é uma jornada, é uma jornada, todos os dias, uma jornada, uma aventura com esse Deus e é um tempo de colecionar tesouros. E nós vamos falar sobre isso aqui e eu quero te perguntar, o que você tem colecionado na sua vida? Será que você tem colecionado tesouros ou tem colecionado pedras, apenas pedras, sem nenhum valor? Então, é da natureza de Deus esconder, guardar, mas é da natureza dos reis. É uma glória para o rei quando você encontra um tesouro escondido. E Deus quer nos revelar, irmãs. Deus quer que você desperte para viver coisas grandes com o Senhor. Vamos ler Isaías capítulo 45, do versículo 2 em diante. Essa é uma palavra que Deus estava falando para o rei Ciro, mas essa palavra a gente pode tomar posse para a gente também. Então fala assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, eu dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó, e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Aqui está dizendo no versículo 3, que é o que eu quero falar, dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Está dizendo aqui que Deus vai adiante de nós
Aí ele quebra as cadeias, ele quebra as portas de bronze, ele despedaça as trancas de ferro. É tudo que a gente gosta, né, irmãs? Que Deus entra na nossa frente e vence as batalhas e não deixa a gente passar por sofrimento. Mas no versículo seguinte ele fala: eu vou te dar tesouros escondidos. Então nós temos que começar a ver nossa vida todos os dias, que há um tesouro escondido, há uma pepita de ouro que a gente pode encontrar naquele dia. Esses tesouros escondidos, irmãs, é a sabedoria, é o conhecimento, é revelação, é uma experiência com o Senhor. Deus nos chamou para isso, Deus nos colocou nesse mundo para ter experiência com Ele. Todos os anos, quando começa o ano, né, meu aniversário é bem no começo do ano, já falei, dia 3 de janeiro, então eu já pego toda essa sensação de início, tanto do ano quanto de um renovo na minha vida, e eu pego, faço um diário, e eu quero motivar vocês a fazerem isso, fazer um diário, e naquele diário eu falo: Senhor, vamos escrever mais uma jornada, Então sua vida, irmã, você tem que entender que sua vida é uma história, que precisa ser dedicada a esse Senhor da sua vida. E Deus quer caminhar com você cada dia, cada ano, para que você encontre tesouros escondidos. Mas o que acontece na nossa vida? As labutas da vida, a dificuldade financeira, a dificuldade emocional, sentimental, espiritual, milhões de dificuldades na vida. Ao invés da gente entender que aquilo são obstáculos que podem nos levar a grandes tesouros escondidos, não, a gente fica distraído, né? Só curtindo aqueles sentimentos de desequilíbrio que essas situações trazem, e a gente acaba que muitas vezes a gente passa por aquela situação, ou às vezes nem passa, continua com aquilo anos e anos, e não aprendemos o que Deus quer. Então, não esquece desse versículo, é da natureza de Deus esconder esses tesouros, mas é uma glória para aqueles que encontram. Então, se você quer viver de glória em glória, como a palavra de Deus diz, que nós venhamos ter esse desejo, despertar em nós esse desejo. Tem muito mais, né? Muito mais do que viver somente. Tem tesouros escondidos na simplicidade do dia a dia, tem tesouros escondidos por trás das dificuldades. Bom, vamos ler aqui Provérbios capítulo 2, no versículo 1 até o 12, que vai dar uma esclarecida para a gente desses tesouros, né? Filho meu, se aceitarem as minhas palavras e se você esconder contigo os meus mandamentos para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinar o teu coração ao entendimento e clamar por inteligência, por entendimento, se você levantar sua voz clamando por inteligência, por entendimento, se você buscar a sabedoria como a prata, como tesouros escondidos a procurares, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Guarda a vereda do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderá a justiça, entenderá o juízo, a equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria vai entrar no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então aqui está dizendo que se nós buscarmos a sabedoria, no versículo 4, como tesouros escondidos, se a gente procurar a sabedoria como a gente procura um tesouro escondido, aí nós vamos entender muitas coisas que está dizendo. Nós vamos entender o temor do Senhor, nós vamos achar conhecimento, nós vamos achar sabedoria, inteligência. Isso tudo vai nos livrar de muita coisa, que é o que está dizendo esse texto. Vai ser um escudo para a nossa vida, vai ser agradável para a nossa alma. Aqui está dizendo no versículo 10, o conhecimento será agradável na sua alma e a sabedoria vai entrar no nosso coração. Então, irmãs, o propósito da caminhada de oração é nos despertar a viver algo a mais, a viver algo além. E eu costumo falar, né, com Deus, quando eu estou orando sobre a caminhada de oração,
Às vezes eu tenho um conflito dentro de mim, que é um ministério maravilhoso, é um ministério lindo, eu estou apaixonada por tudo que o Senhor está fazendo, pelo derramar dele, porque antes dele dar para vocês, ele dá para mim primeiro, né? Eu recebo junto com vocês, cada pregação dessa, cada palavra dessa, ela é feita para mim, em primeiro lugar. Ela não foi, eu tenho que viver isso para passar para a caminhada de oração, de jeito maneira, né? Tava eu lá na minha família, vivendo aquilo que eu precisava viver, e aquilo que o Senhor me ensinou naquela jornada, eu quis compartilhar com vocês. Mas eu tenho, às vezes, um conflito que é o seguinte: eu sei que muitas de nós, irmãs, estão passando problema difícil, eu sei que muitas de nós estão sofrendo coisas sérias, coisas importantes, e às vezes eu gostaria de ter um ministério de poder tirar com a mão a dor de alguém, a dor daquele que chega perto de mim querendo buscar aconselhamento, mas eu não posso, eu não tenho esse chamado. O meu chamado é o estudo, o meu chamado é motivar a aprender. Esse é meu dom, não tenho outra coisa, eu não sei fazer outra coisa, né? Mais para frente Deus pode me treinar em outras coisas, mas o que queima no meu coração é isso. E eu quero despertar vocês a viverem isso, a buscar algo além, muito além da sua vida comum, muito além da sua vida diária. Mas eu gostaria muito, irmãs, de poder tirar a dor de todos com a mão. Só que eu quero que você não tenha vitória só por um dia. Eu quero que você tenha vitória constante, eu quero que você descubra quem você é, eu quero que você viva jornadas de autoconhecimento junto com a palavra, eu quero que você se torne, desabroche e vire aquela filha amada que Deus projetou para que você fosse. O desejo do meu coração é que você todos os dias entenda e tenha uma leveza na sua vida, mesmo em meio às circunstâncias, né? Mesmo em meio às dificuldades. Então é isso, irmão, o chamado do meu coração. Bom, vamos falar aqui agora vamos para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, no versículo 6 e 7, fala assim: não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aqui está dizendo sobre, esse é um versículo muito usado, né, irmãs, para a gente não dar pérola aos porcos. E eu quis ler esse versículo para a gente entender que Deus, ele não dá os tesouros dele escondido para quem não tem interesse, né? E um interesse genuíno, um interesse sincero. Não adianta a gente querer buscar, então eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar ler, eu vou buscar aprender para que eu vire um grande pregador, para que eu vire uma pessoa cheia de sabedoria. Não é assim que funciona com Deus. Você pode até fazer isso com o coração errado e encontrar um conhecimento na letra, mas um conhecimento profundo dos tesouros escondidos, Deus não entrega a qualquer um. A primeira coisa que Deus tem, que Ele quer ver no nosso coração para entregar um tesouro escondido, uma pepita de ouro, uma pequena zircônia talvez, né? Talvez você não vai encontrar um diamante enorme, bruto na hora, você vai encontrar pequenas zircônia. O diamante é uma das pedras mais caras do mundo. Eu não entendo muito de pedras preciosas, mas eu sei que a zircônia não é uma pedra tão cara, é uma pedrinha que dá para você ter a condição de comprar, né? E colocar num anelzinho. Mas você tem que valorizar, desde a zircônia ao diamante. A gente tem que limpar o nosso coração e valorizar os tesouros escondidos. Muitas vezes nós queremos alcançar coisas grandes, queremos olhar para o outro, olhar para aqueles que estão encontrando diamante e queremos já chegar lá. Irmãs, é um processo, a vida é um processo. Quando você começar a valorizar pouco a pouco o que Deus tem te ensinado, pouco a pouco o que Ele tem feito, pouco a pouco o que Ele tem te dado, né? O pão de cada dia, o livramento, o suprimento, a sua saúde, tudo isso são tesouros que o Senhor tem nos dado. E às vezes a gente passa pela vida
e não valoriza nada disso, mas a gente quer um grande diamante, né? A gente quer aparecer, a gente quer crescer, a gente quer ser o grande. Mas nós precisamos valorizar o pouco que Deus tem nos dado. E aqui está dizendo que Deus não dá pérola aos porcos, porque se você pega uma pérola que também é uma pedra preciosa e você joga num chiqueiro, ele vai rolar ali na lama, jogar para lá, jogar para cá, tanto faz. Então, irmãs, que nós venhamos ser filhos, nós venhamos ser filhas que está disposta a pagar o preço de encontrar tesouros escondidos. Aqui está dizendo em Provérbios 25, a glória dos reis. É glorioso para qualquer pessoa que valoriza e encontra tesouros escondidos. E aí os versículos seguintes de Mateus 7 fala para a gente pedir e buscar, que a gente vai encontrar. A gente usa muito esse texto para resposta de oração, pede que você vai encontrar, busca que você vai achar, mas a gente precisa entender isso aqui, que isso tem a ver com os tesouros escondidos. Busca, irmã, todos os dias, sabe? Aqui esse ano de 2021, que nós estamos fazendo essa campanha aí da caminhada de oração, de ouvir esses estudos, que nesse 2021 você deseja encontrar tesouros escondidos. Sabe, busca isso mais do que bênção, busca isso mais do que solução para problema, busca isso mais do que alívio da sua preocupação. Busca. E tem caminhos, irmãs, que te levam para esses tesouros escondidos. Tem caminhos, né? Eu não vou poder achar os seus tesouros escondidos, mas tem caminhos que pode te conduzir, que é a oração, é meditação na palavra, é discernimento, sabedoria, caminho do louvor. E quando você começar a exercer e caminhar por esses caminhos, você vai começar a encontrar aquilo que Deus quer trazer para a sua vida. Deixa eu ler também Mateus capítulo 13, no versículo 44. Mateus capítulo 13, 44 fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E aqui também fala, vou ler mais um pouquinho aqui, ó. O reino dos céus é também semelhante a um negociador que procura boas pérolas. Tendo ele achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem e possui, tudo que ele tem e possui, e compra aquela pérola. Então aqui está falando que o reino de Deus, as coisas de Deus, elas são valiosas. E a gente precisa criar dentro de nós, irmãs, esse senso de valorizar as coisas de Deus, a começar pela palavra dele. E se nós valorizássemos a palavra dele, a gente arrumaria tempo para ler a palavra dele, para encontrar esses tesouros escondidos. E a gente ia ler, até que ele nos revelasse alguma coisa, até que a gente começasse a viver a palavra, até que a gente começasse a entender verdadeiramente algumas coisas. Vamos ler também para terminar, Lucas capítulo 12, versículo 34, fala assim: porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Aqui no 33 fala assim: vende os vossos bens e dá esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgasta, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Aqui no versículo anterior estava dizendo para que a gente venha construir tesouros no céu, aonde a traça não come, né? Aonde nós não vamos perder esses tesouros. Muitas vezes nós passamos a nossa vida nesse desgaste diário, muito trabalho, muita correria, e a gente não para encontrar os tesouros escondidos. Os tesouros escondidos, irmãs, muitas vezes está quando você cuida do seu filho e quando você tem uma intimidade de verdade com aquela alma, com aquele espírito, com aquela pessoa que Deus colocou diante de você. Nós não temos tocado, sabe, irmãs? Nós não temos tocado as vidas, nós não temos tocado os espíritos, né? Cada um é um espírito. Não, você não é só um corpo, você é um espírito, você é uma alma vivente e nós não tocamos aquelas vidas. Nós precisamos ter tesouros escondidos dentro de nós, depois que nós começamos a encontrar esses tesouros, a ponto de tocar a vida do outro,
Então, quando você toca com amor, com gentileza, com bondade, com misericórdia, com gratidão, né? Exercendo as características do caráter de Deus, você toca vidas e você desperta o outro a viver tesouros escondidos. E aqui está dizendo que aonde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro. Então nós temos que sondar o nosso coração e ver o que é, aonde que é que eu estou gastando a minha vida, onde que é que eu tô, qual o tesouro que eu estou buscando? Uma coisa que eu vejo muito, sabe, irmãs, e Deus tem mudado muita coisa na minha vida em questão do quando você começa a entender os tesouros escondidos de Deus, você começa a mudar seus planos de vida. Você começa a mudar seus planos de vida. E às vezes a gente vai conversar com pessoas e elas começam a contar os planos de vida delas. E eu fico observando assim, aonde entra Deus nesse plano de vida dessa pessoa. Porque não descobriu ainda que nós precisamos, como filhos, como reis, nós precisamos ser caçadores de tesouros escondidos. Eu vou ler aqui para terminar de novo Provérbios capítulo 25, né? Provérbios 25, 2, que fala aqui pra gente, isso aqui é muito importante pra gente meditar, irmãs, guarda isso no seu coração, tá? O propósito da caminhada é esse, é te motivar a buscar tesouros escondidos. Aqui tá falando a glória de Deus, é da natureza dele esconder essas coisas, por isso que as coisas não ficam tão claras, por isso que nós temos que pagar um preço, mas está falando, mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. Então, se você quer ser um filho que toca o coração de Deus, comece esse ano abrindo seu coração e dizendo, Pai, eu quero encontrar os tesouros escondidos. Deus está buscando uma geração de filhos que se preocupa com o coração do Pai, que valoriza os tesouros escondidos do Pai. As pedras valiosas, irmãs, elas estão escondidas, né? Até as riquezas do mundo Deus deixou escondido. As pedras preciosas, o ouro, a prata, o petróleo, que é muito valioso também, né? Não é um tesouro, mas é valioso. Na terra está escondido. O homem tem que cavar. Então, valorize os tesouros escondidos e valorize aquilo que você tem encontrado. E Deus está te chamando a buscar esses tesouros escondidos. Esse ano que você venha viver coisas novas, sabe, irmã? Sabe? Deixa essas malas de pedra, de pedregulho, de cascalho, de sujeira. Deixa de viver no meio dos porcos, onde eles não estão nem aí para tesouros escondidos. E vá viver com os filhos, né? Vai viver com os reis que têm prazer em encontrar tesouros escondidos. Bom, irmã, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que o Senhor tenha falado do seu coração. Antes de terminar, eu quero contar 2 testemunhos que tocou muito meu coração ontem. O Senhor confirmou muitas coisas ontem. Então, primeira coisa, ontem nós falamos sobre louvor como arma de guerra. E aí uma irmã me mandou uma mensagem falando, olha, essa semana eu sonhei que eu ouvia uma frase de uma canção e eu fui buscar qual era essa canção e eu encontrei. E ela falou, e a canção fala tudo o que você falou no devocional. Fala que vou levantar, o nome da canção é Levante um Aleluia, né? E lá na canção fala, vou levantar um aleluia no meio da tempestade, bem alto, vou cantar bem alto para que o inimigo possa ouvir. E quando eu falei, me manda essa canção, e quando eu comecei a ouvir a canção, eu percebi que essa canção era tradução, porque a gente já consegue captar como que é o estilo, né? E eu percebi essa canção tá com cara de tradução, uma canção linda que traduz realmente tudo que nós falamos ontem. Essa vai ser a canção de hoje, eu vou deixar para vocês conhecerem, né? Eu não conhecia, falou muito comigo, vai ser a minha canção dos próximos dias para eu meditar e cavar e buscar tesouros escondidos ali através do que Deus está querendo falar comigo. E quando eu fui procurar a versão, porque eu sou uma caçadora, eu sou uma curiosa, eu não gosto de ficar na superfície. Quando Deus me traz alguma coisa, eu quero caçar o que tem por trás daquilo ali. Quando eu fui procurar a tradução, o vídeo que está em inglês, o cara começa contando um testemunho de como surgiu essa canção. O testemunho tinha tudo a ver com o que eu contei, como que aquela canção do oceano veio para a minha vida através orando pela minha sobrinha
né, no nascimento dela ali. E aí esse moço conta que eles estavam orando para um filho de alguém da igreja, né? Deu a entender que é uma criança, eu não sei se é mesmo, mas ele estava orando para esse menino, e chegou a notícia de que esse menino não resistiria não passaria daquela noite. E ele disse que naquele momento ele viu levantar diante dele um gigante da incredulidade, né? E ele pensou, nossa, o menino vai morrer. Só que naquele momento também o Espírito Santo começou a trazer para ele essa canção que dizia, levante um aleluia, né? Na presença do inimigo, levante um aleluia bem alto, cante na tempestade. E a canção é maravilhosa. Eu vou deixar as duas versões para vocês, irmãs, porque tem muitas mulheres aqui, né, que moram aqui, que entendem o inglês, ou que está em outros lugares que falam inglês, e às vezes tem versões que quando você ouve na língua original, ela passa um pouco mais forte a mensagem. Então eu fiquei impactada, falou muito comigo, confirmou, e eu quero agradecer a vocês todas que compartilham, que me mandam canção. Eu guardo com muito carinho, né? Eu observo o que Deus está querendo falar comigo ali naquele momento. Nada vem a gente em vão, irmã. Quando a gente está buscando tesouro escondido, nada é em vão. Você tem que começar a valorizar as coisas, né? Amanhã talvez eu devo ler um texto que fala que quando os irmãos se reuniam, cada um trazia uma coisa. Um trazia um salmo, outro trazia uma canção, outro trazia um testemunho. Nós temos que começar a valorizar que dentro das pessoas tem tesouros escondidos. Então, quando vier alguma coisa até você, não pensa, sei lá, essa mulher me mandou esse vídeo, mandou essa música, eu não sei o que é isso, nem vou dar muita atenção. Dê atenção às coisas que chegam até você. Às vezes nós estamos dando atenção a tanta sujeira que chega até a gente, piadinha, videozinhos idiotas, né, e dicas tão bobas. Vamos dar atenção às coisas de Deus que chega até nós. Talvez a gente vai ter tempo de ver tudo, né, irmãs, porque é tanta gente, mas você guarda no seu coração. Então, eu fiquei impactada com esse testemunho que Deus falou com uma pessoa através do sonho, irmãs. Através do sonho, Deus fala conosco, Deus nos dá canções, o Espírito está alerta e Ele fala conosco. E o segundo testemunho que Deus falou comigo também ontem foi uma pessoa que eu amo muito, que eu não imaginava que ela estava ouvindo a caminhada de oração, não fazia ideia. E ela disse, eu estou ouvindo, estou gostando, Deus está me despertando. E ela contou um testemunho que eu acho que foi no dia que eu falei de propósito. Naquele dia ela disse que gostou demais. E ela dormiu e ela sonhou. E ela viu uma batalha espiritual ali naquele sonho. Quando ela acordou, ela resolveu orar pela casa dela. Ao começar a orar pela casa dela, ela sentiu uma opressão muito grande da presença do inimigo. E aí ela sentiu de orar pela filha. E ela orou pela filha junto com o marido, e ela viu Deus mover ali, né? Apesar dela sentir muita opressão que estava naquele lugar, ela diz que tinha tempo que ela não guerreava dessa forma. E ao acabar aquela oração de guerra, ela diz que terminou com um louvor. Ela diz que veio um louvor no coração dela, que ela começou a cantar aquela canção. Ela ainda não tinha ouvido o devocional de ontem, porque quando ela contou esse testemunho, eu falei, então você tem que ouvir o devocional de hoje, que fala sobre louvar, né, na guerra. E aí ela falou que está gostando muito, que está se levantando, que está tendo entendimento. E eu fiquei muito feliz, porque é uma pessoa que eu amo muito e que eu desejo muito que se levante. Porque, na verdade, irmãs, eu tenho um carinho especial por vocês, né? Tanto as que ouvem, que eu sei que ouvem, que conversam comigo, como as que não ouvem. Eu sei no meu espírito que tem muitas mulheres que nunca falaram comigo, mas que estão ali buscando e que Deus está fazendo a obra. E eu fiquei muito feliz com esse testemunho. E a canção que eu vou deixar hoje é essa. Levante um aleluia no meio da tempestade. Que esse ano nós possamos cantar, nós possamos adorar a Deus, que os nossos lares sejam lugares que vive pessoas caçadoras de Deus, que vive pessoas que entende que o nosso Pai tem tesouros escondidos para nos revelar, tá bom? Essa é a mensagem de hoje, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor queime no seu coração por algo novo, em nome de Jesus. Tenha um bom final de semana, prepare o seu coração para o nosso último dia, para que o Senhor traga um fechamento conforme a vontade dEle. E eu quero orar, tá bom? Senhor, graças te dou, Pai. Graças te dou porque o Senhor tem feito algo grande na nossa vida. O Senhor tem trabalhado, lapidado o nosso coração. O Senhor tem colocado em nós a fome de buscar mais de Ti. Nós queremos ser filhos, Pai, que
tem interesse no seu coração. Eu tenho interesse no teu coração. O que o Senhor pensa, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. Eu não quero te servir apenas como servo. Eu quero ser filha amada e eu tenho certeza que as minhas irmãs também. Então, que o Senhor possa tocar no coração de cada uma. Eu quero colocar em especial a vida dessas duas mulheres que trouxe esse testemunho e que o Senhor possa trabalhar e dar vitória para elas, levantando elas como filhas amadas em nome de Jesus. Pai, eu tenho só gratidão por tudo que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo coisas grandes que eu não faço nem ideia. E eu te devolvo em forma de gratidão, de honra, de louvor, declarando que Tu és Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. E eu te agradeço por esses 7 dias que o Senhor está derramando sobre nós. Um despertar. Amém? Fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana, irmãs.